Você é uma mulher que cultiva o hábito de acordar cedo? Quando fala sobre acordar cedo, você é o tipo de pessoa que se interessa pelo assunto ou que já torce o nariz achando que isso não é para você? No vídeo de hoje eu quero trazer para você alguns benefícios sobre acordar cedo e o que a Bíblia pode nos ensinar sobre isso. Eu espero muito que com esse vídeo você comece a enxergar acordar mais cedo com outros olhos. Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um Encontro Entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. Hoje o nosso assunto é aquele que muitas mulheres literalmente torcem o nariz. Às vezes não querem nem falar sobre o assunto, que é a questão do acordar cedo. Muitas mulheres argumentam que são muito mais noturnas do que diurnas, e ok, isso pode acontecer sim. Cada uma de nós tem um horário que somos mais produtivas, mas o que precisamos entender é que podemos alinhar essas questões e transformar a questão do acordar cedo em um benefício que depois que você começa a colocar em prática, você não troca por nada. No vídeo de hoje eu quero que você entenda que levantar cedo é bênção e não tortura. Pode trazer muitas coisas boas para você se você simplesmente compreender como isso pode ser feito. Eu gosto muito do versículo de Provérbios 31, versículo 15, que diz o seguinte: antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefa às suas servas. Com certeza a mulher de Provérbios 31 é uma mulher que nos inspira em vários aspectos da nossa vida, e acordar cedo é um deles. Lembre-se que a mulher de Provérbios 31, ela foi descrita por uma outra mulher. Ela pode estar ali descrevendo características dela própria ou de mulheres com as quais ela conviveu, e ela coletou essas informações e traçou. Precisamos entender que acordar cedo faz parte da rotina de uma mulher cristã virtuosa, e eu quero trazer alguns pontos para você refletir no vídeo de hoje. A primeira coisa que eu quero que você leve em consideração é que acordar cedo não é simplesmente o fato do horário, é você acordar com um propósito e observar como você usa o seu tempo. Nesse versículo que nós acabamos de ler, nós vemos que essa mulher ela não levanta por levantar, simplesmente para postar na rede social que acordou às 5 da manhã, por exemplo. Essa é uma mulher que levanta antes do dia clarear porque ela tem duas missões importantes. Ela vai preparar o alimento para todos da sua casa e ela vai distribuir tarefas às suas servas. Aí você pode dizer, ok, então eu não preciso levantar cedo, afinal, eu não preciso prover a minha família de comida, como era naquele tempo da mulher de Provérbios 31, e eu não tenho servas para dar instruções a ela. Eu quero mostrar a você que isso não é bem assim como a gente enxerga. Por exemplo, você pode não ser a pessoa responsável pela alimentação da sua família. Você pode até ter alguém que faz isso para você, mas a instrução para essa pessoa, ou se você compra esse alimento, ela vem da sua responsabilidade de administrar o que vocês vão comer durante aquela semana, durante aquele mês, a compra dos alimentos. Tudo isso passa pela sua administração. Outra questão é que muitas vezes realmente não temos pessoas trabalhando conosco ou para nós, mas nós podemos dar instruções a algumas servas modernas que nós temos hoje, como por exemplo, sua máquina de lavar roupa, você pode programá-la para trabalhar. Hoje em dia tem não só o aspirador de pó que depende de você, mas já temos o aspirador robô que você pode programá-lo para fazer uma limpeza em sua casa, e tantas outras tecnologias que nos ajudam hoje e trabalham um pouco por nós, mas que nós precisamos dar instruções, programá-las para que elas façam isso. Então, entenda que acordar cedo é muito mais do que olhar o horário que você acorda, mas é você já acordar tendo um propósito definido para o seu dia.
E o que eu quero trazer para você aqui é como ajudar você a implementar essa questão do acordar cedo e alguns benefícios que ele traz. A primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que para acordar cedo, você precisa não apertar o botão soneca. Não adianta você programar o seu relógio, o seu celular para despertar você no determinado horário que você almeja acordar, se na hora que ele dispara o alarme você simplesmente aperta o botão soneca para mais 5, 10 minutos. Uma das instruções que ajuda a não fazer isso é colocar ou o celular ou o seu relógio que está programado para o alarme longe de você, longe da sua cama, longe do alcance da sua mão. Porque quando ele começar a soar o alarme, você vai ser obrigada a levantar para desligar. E ali, quando você já está de pé, você sabe que não deve mais voltar para a sua cama. A segunda questão importante para você manter a disciplina de acordar cedo é criar uma rotina. Eu sei que cada uma de nós pode ter desafios em relação a criar essa rotina, porque muitas vezes você não depende só de você para dormir cedo ou acordar cedo. Mas acredite, criando-se uma disciplina, você consegue implementar essa disciplina em todo o seu lar. Às vezes você tem crianças pequenas e que se você criar essa disciplina, essa rotina de ter aquele horário para ir dormir, isso vai favorecer não só as crianças, mas também a sua própria rotina. Não adianta você querer acordar cedo se você vai dormir muito tarde. Tem que haver um equilíbrio e, de preferência, crie uma rotina onde você possa dormir no mesmo horário ou aproximadamente no mesmo horário, para que você possa acordar no outro dia também naquele mesmo horário. O seu corpo ele trabalha num ciclo chamado circadiano e ele precisa desse comando, dessa disciplina sua para que ele funcione de forma mais ordenada. Então, um passo importante se você deseja começar uma rotina de acordar cedo é criar a rotina de dormir e de acordar. Esse terceiro ponto que eu vou colocar agora vai mexer muito com algumas mamães aqui. Sabe por quê? Porque muitas delas começam a usar os filhos como desculpa. Eu não consigo acordar cedo porque meu filho não me deixa dormir à noite. Eu não consigo acordar cedo porque o meu filho fica a noite inteira acordada. Como eu falei, cada realidade é uma realidade. Principalmente nos primeiros anos de vida de um bebê, nós sabemos que o sono da maioria deles é bem instável. Mas isso não significa que desde cedo você não possa tentar implementar com eles uma rotina noturna, que é tão importante e ajuda tanto o bebê a manter essa rotina. E sabe o que eu observo? A maioria dessas mulheres que colocam a culpa nos filhos, na verdade, não dormem em um horário decente, porque muitas vezes elas ficam horas e horas querendo ver mais um episódio da série, mais um filme, mais um tempinho nas redes sociais, e quando ela observa já são 2, 3 da manhã e quem a manteve acordada não foram os filhos. Então, amada, vigie a si mesma e observe quem é realmente responsável por você não manter uma rotina adequada de sono, tanto ao dormir quanto ao acordar. E o quarto ponto é: cuidado para não acordar já reclamando por não ter tido uma noite bem dormida. Todas nós vamos passar por isso, independente de termos filhos pequenos ou não. Muitas vezes, por variadas razões, podemos não ter aquela noite de sono ideal. Podemos ter aquela noite onde parece que fechamos o olho e já acordamos e não descansamos. Isso acontece com todas nós. O que precisamos é entender que, quando isso acontecer, não devemos quebrar a nossa rotina e passar o dia inteiro reclamando porque dormimos mal, porque estamos com sono, estamos cansada. Isso não vai te motivar a nada e vai te desgastar. Quando isso acontece comigo, o meu primeiro pensamento é: não tem problema. À noite eu vou conseguir dormir no horário certo e essa noite eu vou dormir bem. E continuo trabalhando no decorrer do meu dia. É claro que dependendo da noite de sono que você teve, ou melhor, da falta de sono, a produtividade naquele teu dia fica um pouco afetada sim, mas reclamar e murmurar não vai ajudar em nada. Se você pensar, muitas pessoas acordam antes de clarear o dia,
Nem porque elas escolheram fazer isso, é porque o trabalho delas obriga que elas façam isso. Quantas pessoas nas grandes metrópoles têm que acordar antes do sol nascer para poder pegar várias conduções para chegar no horário no trabalho? Chegam em casa tarde da noite, mal tem tempo de fazer uma refeição, tomar um banho e tentar dormir por 3, 4 horas para começar essa jornada novamente. Às vezes a sua rotina nem é tão puxada assim e você vive se acomodando para não dar esse passo. Entenda que acordar cedo vai trazer benefícios para você, no sentido que você vai poder ter mais tempo para você antes das outras pessoas da sua casa acordar. Você vai poder fazer sua hora silenciosa, você vai poder se exercitar. Quando a gente acorda no horário 1 hora mais cedo do que a gente costuma acordar, isso já faz toda a diferença. Evita aquela rotina estressante de você já acordar apressado, tendo que levantar todo mundo na pressa e vamos tomar café e vamos sair. Isso já gera um estresse. Então, amada, eu quero desafiar você a implementar uma rotina mais regular de dormir e acordar, para que você se beneficie de acordar cedo. Afinal, buscar ao Senhor nos primeiros momentos de sua manhã, ter tempo de organizar o seu dia, planejar a sua agenda, distribuir tarefas, planejar a alimentação da sua família, faz parte da sua rotina. E você fazendo esse esforço no começo, porque depois o seu corpo vai acostumar e você não vai entender como que você não fez isso antes. Você vai ver como os benefícios serão colhidos. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora e, claro, compartilhar em suas redes sociais. Temos a nossa meta de 50 mil mulheres segundo o coração de Deus. E quando essa meta é atingida, nós temos aquela live super especial, onde nós conversamos, onde nós falamos um pouco mais das coisas do Senhor. E, claro, eu sempre dou aquele mimozinho para algumas meninas que estão comigo. Então, compartilhe o vídeo, convida suas amigas, fala do canal, chama para inscrever-se e vamos bater a nossa meta. Juntas, somos mulheres que desejam ser cada vez mais segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!